Durante 2 milênios, a figura de Jesus de Nazaré foi envolta em um manto de reverência e mistério. Para bilhões de pessoas, ele não é apenas um mestre espiritual, mas o Filho de Deus encarnado, aquele cuja vida e morte moldaram o destino da civilização ocidental. Porém, em meio a todos os dogmas, concílios e interpretações que a Igreja consolidou ao longo dos séculos, permanece uma questão que sempre foi considerada incômoda, até mesmo proibida. Jesus teve descendentes? Essa pergunta não é nova. Ela surgiu em diferentes épocas, sempre cercada de controvérsia. Historiadores, místicos, gnósticos e até sociedades secretas se debruçaram sobre o mistério, muitas vezes arriscando suas vidas para investigar ou preservar fragmentos de uma verdade alternativa. Afinal, se fosse comprovado que Jesus deixou uma linhagem de sangue, isso significaria que sua herança não foi apenas espiritual, mas também carnal, transmitida de geração em geração. A própria formulação da pergunta já ameaça os alicerces do cristianismo institucional. Isso porque a doutrina oficial sustenta que Jesus foi celibatário, dedicado exclusivamente à sua missão divina, sem qualquer envolvimento conjugal ou filhos. Essa visão foi cuidadosamente preservada pela Igreja para sustentar a ideia de um Cristo puro, imaculado e totalmente apartado dos desejos e vínculos humanos. Mas será que a ausência de registros sobre sua vida íntima é suficiente para concluir que ele não teve uma família? Ou será que essa ausência é, na verdade, uma escolha deliberada de quem escreveu e editou os textos sagrados? Se observarmos os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, notamos que eles são surpreendentemente silenciosos em relação a quase toda a vida pessoal de Jesus. Pouco sabemos de sua infância, quase nada de sua juventude e absolutamente nada de suas relações mais íntimas. Esse silêncio contrasta com o fato de que, na cultura judaica da época, era extremamente incomum um homem, ainda mais um rabi, não se casar. O casamento era praticamente uma obrigação social e religiosa. Logo, o celibato de Jesus, se de fato existiu, seria uma exceção tão marcante que provavelmente teria sido mencionado, mas não há menção. É justamente nesse vazio narrativo que florescem as hipóteses alternativas. Muitos estudiosos se perguntam, será que o silêncio não é uma ausência acidental, mas um apagamento intencional? Afinal, concílios como o de Nicéia, no século IV, decidiram o que deveria ser considerado parte da Bíblia e o que deveria ser rejeitado. Muitos textos gnósticos e apócrifos foram excluídos, e entre eles encontramos passagens que sugerem uma relação muito próxima entre Jesus e Maria Madalena. Levantar a questão da linhagem de Cristo é, portanto, mais do que investigar a vida íntima de um homem histórico. É questionar toda uma construção teológica que moldou impérios, coroou reis e determinou a moralidade de nações. Imagine o impacto se fosse revelado que a família de Jesus não era apenas espiritual, mas também carnal, que seus descendentes poderiam ter se misturado às linhagens reais da Europa, influenciado a política medieval ou até mesmo estarem vivos hoje. Não é à toa que essa pergunta foi chamada de proibida, porque ela não ameaça apenas a fé, mas também o poder. A noção de que a herança de Cristo poderia ser transmitida por sangue e não apenas por fé, coloca em xeque o monopólio da Igreja sobre a salvação. Em vez de uma instituição como mediadora entre Deus e os homens, a própria genealogia poderia carregar esse poder, e isso seria revolucionário demais. É claro que não estamos diante de uma resposta simples. Alguns enxergam a ideia da linhagem de Cristo como pura metáfora, um símbolo do legado espiritual que floresceu em seus discípulos e seguidores. Outros acreditam firmemente que existiram herdeiros de carne e osso, guardados em segredo por ordens misteriosas como o Priorado de Sião, perseguidos durante séculos pela Igreja. Entre a alegoria e a literalidade, abre-se um campo fértil para investigações históricas, interpretações místicas e conspirações que atravessam gerações. Este primeiro capítulo nos convida a abrir a mente para essa questão sem medo. Perguntar se Jesus teve descendentes não é necessariamente um ato de heresia, mas de curiosidade legítima diante dos silêncios da história. É reconhecer que a versão oficial não é a única possível e que por trás dela pode existir uma verdade ainda mais fascinante.
uma verdade que une carne e espírito, sangue e símbolo, história e mito. No fim das contas, a pergunta proibida continua ecoando através dos séculos. Talvez nunca tenhamos provas definitivas, mas ao ousar formulá-la, abrimos as portas para uma nova forma de olhar para Cristo, não apenas como um ser divino distante, mas como alguém profundamente humano, capaz de amar, de se unir e talvez de deixar um legado que vai muito além das páginas da Bíblia. Quando abrimos os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, esperamos encontrar uma biografia detalhada de Jesus. Afinal, estamos falando da figura central de uma religião que moldou a história da humanidade. No entanto, o que vemos é algo muito diferente: fragmentos, cenas selecionadas e uma narrativa que se concentra quase exclusivamente em sua missão pública. O resultado é um retrato parcial, cuidadosamente construído, que deixa vastas áreas de sua vida mergulhadas em silêncio. Essas lacunas levantam perguntas inevitáveis. Por que sabemos tão pouco sobre a juventude de Jesus? O que aconteceu entre sua infância em Nazaré e o início de sua pregação aos 30 anos? Por que não há menções claras sobre sua vida familiar, possíveis irmãos, esposa ou filhos? O silêncio da Bíblia não parece acidental. Pelo contrário, soa como uma escolha, e escolhas carregam intenções. Do nascimento até os 12 anos, temos apenas um episódio, a cena em que Jesus ensina no templo, deixando os doutores da lei impressionados. Depois disso, há um abismo narrativo. Ele desaparece dos registros até ser batizado por João no Jordão, já adulto. É como se 18 anos inteiros de sua vida tivessem sido apagados. Nenhum detalhe sobre seus estudos, trabalhos, relacionamentos ou experiências. É razoável imaginar que esses anos tenham sido irrelevantes, ou será que foram deliberadamente ocultados porque continham informações inconvenientes para a versão de Cristo que a Igreja queria apresentar ao mundo? Outro ponto enigmático é a ausência de menções diretas a um possível casamento. No contexto judaico do século I, era praticamente impensável que um homem adulto, considerado rabi e mestre, não fosse casado. O casamento fazia parte da identidade social e religiosa do homem judeu. Se Jesus não fosse casado, isso teria sido uma anomalia tão significativa que provavelmente teria merecido destaque nos evangelhos. O fato de não haver qualquer referência a esse aspecto deixa uma sombra de dúvida. Além disso, os evangelhos são silenciosos sobre muitos personagens que provavelmente tiveram papel central em sua vida. José, o pai terreno de Jesus, praticamente desaparece da narrativa após os relatos da infância. Nada se fala sobre sua morte, nem sobre a relação de Jesus com ele na juventude. Da mesma forma, pouco se diz sobre seus irmãos e irmãs, embora os evangelhos apócrifos e até alguns trechos canônicos façam referência a eles. A família de Jesus parece existir apenas nas margens do texto, como se a ênfase devesse permanecer exclusivamente em sua missão espiritual. Esse silêncio contrasta fortemente com os evangelhos apócrifos, como o de Filipe, o de Maria e o de Tomé, que trazem nuances diferentes. Em alguns desses textos, vemos um Jesus mais humano, envolvido em diálogos íntimos com Maria Madalena, compartilhando segredos e mostrando proximidade afetiva. O contraste é tão grande que não podemos deixar de questionar: por que a Igreja escolheu preservar apenas os 4 evangelhos canônicos e descartar tantos outros? A resposta pode estar na construção de uma imagem específica. Ao apagar aspectos íntimos e humanos da vida de Jesus, a Igreja reforçou o ideal de um Cristo divino, imaculado e distante das realidades comuns da carne. Um Cristo que não ama romanticamente, não gera filhos, não se preocupa com vínculos terrenos. Um Cristo celibatário que serviu como modelo para a imposição do celibato clerical séculos depois. Mas será que esse retrato é fiel à realidade histórica? Quando pensamos nessas lacunas, abrimos espaço para interpretações ousadas. E se Jesus realmente tivesse sido casado? E se tivesse filhos cuja existência foi silenciada para não comprometer a ideia de sua divindade exclusiva? Essas hipóteses não apenas desafiam o dogma, mas também dão novo sentido à figura de Cristo.
um homem que viveu plenamente como humano, que amou, sofreu, teve vínculos e deixou uma herança não só espiritual, mas também carnal. As lacunas da Bíblia são como janelas fechadas em uma casa antiga. Não sabemos o que há por trás delas, mas podemos sentir que escondem algo importante. Cada silêncio, cada omissão, é um convite para investigar além do texto oficial. A ausência de informações não significa inexistência, mas talvez ocultação. E é justamente nesse vazio que surgem as teorias sobre a linhagem de Cristo. Se a Bíblia silencia sobre aspectos fundamentais da vida de Jesus, outros textos e tradições tentam preencher essas brechas. Alguns falam da relação com Maria Madalena, outros da fuga dela para a Gália grávida, e até de descendentes que se mesclaram às dinastias europeias. Entre história, mito e conspiração, todos esses relatos têm um ponto em comum. Nascem das lacunas, dos espaços que a Bíblia deixou em branco. Assim, o que falta nos evangelhos é tão revelador quanto aquilo que eles contêm. O silêncio, neste caso, fala alto. Ele nos diz que a vida de Jesus não pode ser compreendida apenas pelo que foi oficialmente registrado. É preciso olhar para as entrelinhas, para os textos rejeitados, para os símbolos e tradições paralelas que sobreviveram à margem da história. Em suma, as lacunas da Bíblia não são simples descuidos editoriais. São um mapa, um enigma. E talvez, se tivermos coragem de segui-lo, possamos chegar mais perto de compreender se a maior verdade escondida de todas é que Jesus não apenas pregou o reino de Deus, mas também deixou uma descendência que continua viva no sangue e no espírito. Entre todos os personagens que acompanharam Jesus em sua jornada, nenhum é tão enigmático e polêmico quanto Maria Madalena. Descrita pelos evangelhos canônicos como uma seguidora fiel, testemunha de sua crucificação e a primeira a encontrá-lo após a ressurreição, sua figura desperta fascínio e mistério há séculos. Mas por trás da versão oficial transmitida pela Igreja, existe uma pergunta que ecoa como um sussurro perigoso. Maria Madalena foi, na verdade, a esposa de Jesus? A tradição católica, durante muito tempo, tratou Madalena como uma prostituta arrependida, confundindo-a com outras mulheres mencionadas na Bíblia. Essa versão foi repetida por séculos em sermões, pinturas e catequeses, até ser oficialmente corrigida pelo Vaticano apenas em 1969. Mas mesmo após essa reabilitação, a mancha permaneceu. Por que a Igreja sentiu necessidade de rebaixar a imagem de Madalena durante tanto tempo? Uma possível explicação é que ela ocupava um papel muito mais central na vida de Jesus do que se desejava admitir. Nos evangelhos gnósticos, textos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, Maria Madalena surge de forma bem diferente. No Evangelho de Filipe, por exemplo, há uma passagem em que ela é descrita como a companheira de Jesus, a quem ele amava mais do que a todos os discípulos e que ele costumava beijar na boca. Esse detalhe provocou interpretações ousadas. Seria o testemunho de uma intimidade conjugal ou apenas uma metáfora mística do amor espiritual? Outro texto, o Evangelho de Maria, apresenta Madalena como a discípula que recebe revelações secretas diretamente de Cristo. Quando ela compartilha essas visões com os outros apóstolos, alguns, especialmente Pedro, reagem com ciúmes e desconfiança. O conflito revela não apenas o prestígio que Madalena tinha, mas também a resistência em aceitar que uma mulher pudesse ocupar posição de destaque na liderança da comunidade cristã primitiva. Se considerarmos o contexto cultural da época, a hipótese de um relacionamento conjugal entre Jesus e Maria Madalena ganha força. Como já vimos, era incomum um mestre judeu não ser casado. E se Jesus era visto como rabi, é plausível imaginar que ele tivesse uma esposa. Quem melhor para ocupar esse papel do que aquela que esteve ao seu lado em todos os momentos cruciais, do ministério até o túmulo vazio? Além disso, Madalena aparece em momentos onde nem os discípulos homens estavam presentes. Foi ela quem permaneceu aos pés da cruz, quando muitos fugiram. Foi ela quem, ao amanhecer do terceiro dia, foi ao sepulcro e testemunhou o ressuscitado. Se fosse apenas uma seguidora, por que ocupar esse lugar central? Se fosse apenas uma discípula entre outras, por que teria sido escolhida como a primeira a anunciar a ressurreição? Aqui se abre a possibilidade do chamado
Evangelho oculto, a narrativa de que Maria Madalena não era apenas uma discípula, mas a esposa sagrada de Cristo, a guardiã de sua linhagem. Essa visão é reforçada por símbolos esotéricos posteriores, como a associação entre Madalena e o Santo Graal. Para alguns estudiosos, o Graal não seria um cálice, mas sim o útero de Madalena, que teria carregado a descendência de Jesus. Se essa hipótese for verdadeira, entenderemos por que sua imagem foi distorcida durante séculos. Transformar a esposa de Cristo em uma prostituta arrependida foi uma forma eficaz de apagar sua importância e, com ela, ocultar qualquer possibilidade de que tivesse dado continuidade ao sangue de Jesus. A desvalorização de Madalena não foi apenas um gesto de misoginia, mas um ato político e teológico de grande alcance, proteger o dogma de um Cristo celibatário e divino, alheio às paixões humanas. O que muda, então, se admitirmos que Maria Madalena foi a esposa de Jesus? Muda tudo. O cristianismo deixaria de ser apenas uma religião fundada sobre a morte e ressurreição do Filho de Deus e passaria também a carregar a herança de uma união sagrada, de um amor humano e espiritual entre homem e mulher. Isso aproximaria Cristo da condição humana, revelando que ele não apenas pregou o amor, mas também o viveu em sua forma mais íntima. A história de Madalena, nesse sentido, não é apenas sobre uma mulher ao lado de um mestre. É a história da memória apagada de um feminino sagrado que poderia ter equilibrado a estrutura patriarcal da Igreja. O silenciamento de Madalena reflete o silenciamento do princípio feminino na tradição cristã. Relegada ao papel de pecadora arrependida, ela foi afastada da posição de companheira, esposa e líder espiritual, mas a memória não desaparece. Ela ressurge em manuscritos esquecidos, em tradições orais, em símbolos esotéricos, em lendas do sul da França que falam de Madalena chegando grávida após a crucificação. Ressurge em movimentos modernos que buscam resgatar o feminino divino dentro do cristianismo. E, sobretudo, ressurge na pergunta que continua ecoando: Maria Madalena foi, afinal, a esposa oculta de Jesus? Não existe resposta definitiva, mas o simples ato de levantar a hipótese já muda nossa percepção, pois nos convida a olhar para Cristo não como um ser distante, inacessível, mas como alguém que compartilhou os mesmos vínculos que nós, que amou e foi amado. E nos convida a olhar para Maria Madalena não como uma pecadora convertida, mas como a guardiã de um segredo que pode transformar a forma como entendemos a fé, a história e até nós mesmos. Entre os milagres atribuídos a Jesus, poucos são tão conhecidos quanto o das bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. Esse episódio, narrado no Evangelho de João, é considerado o primeiro milagre de sua vida pública. No entanto, por trás da aparente simplicidade da história, muitos estudiosos enxergam pistas de um enigma maior. E se aquele casamento não fosse apenas um evento qualquer, mas o próprio casamento de Jesus? O relato bíblico nos dá alguns indícios intrigantes. Em primeiro lugar, não fica claro de quem é o casamento. O texto apenas menciona que houve uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Maria, sua mãe, não apenas estava presente, mas parece assumir um papel de responsabilidade ao perceber que o vinho havia acabado e ao pedir que Jesus resolvesse a situação. Isso sugere que não era um casamento qualquer, mas sim um evento íntimo, possivelmente de um parente próximo ou até do próprio Jesus. Outro detalhe curioso é a reação de Maria. Ao dizer, eles não têm mais vinho, ela não está simplesmente fazendo uma observação. Está intercedendo quase como se tivesse autoridade sobre a festa. Ora, em um casamento comum, por que a mãe de um convidado se preocuparia com a falta de vinho? Esse comportamento se encaixa muito mais na figura de alguém que tem relação direta com os noivos. Adicione-se a isso a simbologia do vinho. O vinho, na tradição judaica, é símbolo de alegria, celebração e união. A abundância de vinho em um casamento era sinal de bênção divina. Jesus, ao transformar a água em vinho, estaria não apenas salvando a festa, mas também selando a união com uma marca de abundância espiritual. É aqui que entra a hipótese ousada. O casamento em Caná poderia ter sido o matrimônio entre Jesus e Maria Madalena. Essa ideia circula entre estudiosos independentes, místicos e até sociedades secretas. Faz sentido se considerarmos que Madalena
aparece repetidamente como figura de destaque ao lado de Cristo, e que os textos gnósticos apontam para uma relação íntima entre os dois. Se realmente fossem marido e mulher, o casamento em Caná seria o momento ideal para essa revelação, e o milagre, o selo simbólico de sua união. Naturalmente, essa interpretação é rejeitada pela tradição oficial. Para a Igreja, Jesus nunca se casou, e as bodas de Caná seriam apenas o palco para sua primeira demonstração pública de poder divino. Mas por que João não especifica os noivos? Por que um episódio tão simbólico foi narrado de forma tão ambígua? Alguns sugerem que o texto original poderia ter sido mais claro, mas que ao longo das edições e traduções, detalhes foram apagados. Outros acreditam que a ambiguidade é intencional, esconder algo importante à vista de todos, mas apenas perceptível a quem tivesse olhos para ver. Além do mais, o próprio Evangelho de João é repleto de simbolismos ocultos. Ele não se limita a relatar fatos, mas busca transmitir verdades espirituais através de metáforas. Nesse contexto, o casamento em Caná pode ser visto como a união do céu e da terra, do masculino e do feminino, do humano e do divino. Se Jesus e Madalena realmente estavam se casando, o episódio ganha um sentido ainda mais profundo. O casamento deles seria a materialização dessa união cósmica. Outro ponto a se considerar é que o casamento, na cultura judaica, era mais do que um ritual social. Era um pacto sagrado, um contrato não apenas entre duas pessoas, mas entre suas famílias e diante de Deus. Se Jesus quisesse fundar uma nova era espiritual, faria sentido que ele começasse não rejeitando o casamento, mas honrando-o. E que melhor forma de honrar o casamento do que viver um? A teoria do casamento em Caná como matrimônio de Jesus e Maria Madalena também se conecta à tradição do Santo Graal. Segundo essa linha de pensamento, o Graal não seria um cálice físico, mas sim o útero de Madalena, o receptáculo da linhagem sagrada. Nesse caso, o vinho produzido milagrosamente simbolizaria a continuidade dessa linhagem, o sangue divino que se perpetuaria através de seus descendentes. Claro, tudo isso pode soar como especulação. Não há registros históricos definitivos que comprovem que o casamento em Caná foi de Jesus. Mas o silêncio do texto, combinado com os indícios culturais e simbólicos, abre espaço para interpretações que a tradição oficial prefere ignorar. E se lembrarmos que os evangelhos foram selecionados e editados por interesses teológicos e políticos, não é absurdo imaginar que a verdade original tenha sido mascarada. Assim, o casamento em Caná permanece como um enigma. Para uns, é apenas uma festa onde Jesus realizou seu primeiro milagre. Para outros, é o marco de uma união sagrada, a celebração oculta do matrimônio entre Cristo e Madalena, a origem da linhagem que mudaria para sempre o curso da história. Seja como for, o episódio nos convida a olhar além das palavras escritas, a ler nas entrelinhas, a perceber que muitas vezes os maiores segredos estão escondidos justamente no que parece óbvio. Talvez, no fundo, o casamento em Caná seja um dos maiores segredos da Bíblia, o momento em que o Cristo humano, que ama e se une, se revelou, mas de forma tão velada que apenas os que ousassem questionar perceberiam. Entre todos os textos descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, poucos geraram tanto impacto quanto o Evangelho de Filipe. Diferente dos evangelhos canônicos, que seguem uma narrativa linear sobre a vida de Jesus, o Evangelho de Filipe é uma coleção de ensinamentos, metáforas e reflexões espirituais profundamente ligados ao simbolismo do matrimônio sagrado. E é justamente nele que encontramos passagens que colocam em xeque a versão tradicional da Igreja sobre a relação entre Jesus e Maria Madalena. Em uma das passagens mais polêmicas, o texto afirma: "E a companheira do Salvador é Maria Madalena." Mas Cristo amava-a mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca. Os outros discípulos viam isso e se incomodavam. Eles lhe perguntavam: "Por que a amas mais do que a todos nós?" Essa simples frase desencadeou uma avalanche de interpretações ao longo dos séculos. Para a Igreja oficial, trata-se apenas de linguagem simbólica, um beijo espiritual representando a transmissão de conhecimento divino. Mas para muitos estudiosos,
Essa descrição é clara demais para ser apenas uma metáfora. Revela um vínculo íntimo, conjugal, entre Jesus e Madalena. O próprio termo usado no texto é revelador, companheira. No grego e no copta, línguas originais em que esses textos circulavam, a palavra pode significar esposa ou parceira íntima. Não é um termo leve, mas carregado de sentido afetivo e social. Isso sugere que Maria Madalena não era apenas mais uma seguidora, mas a parceira sagrada de Cristo. O beijo, por sua vez, possui um valor simbólico profundo nas tradições místicas. Beijar, no contexto gnóstico, representava a transmissão do sopro vital, da sabedoria e da gnose. Mas aqui, no Evangelho de Filipe, o detalhe de ser na boca confere uma conotação clara de intimidade. Mesmo que espiritual, esse gesto se aproxima demais de um ato de amor humano para ser ignorado. A reação dos discípulos também é significativa. O ciúme e a irritação diante da preferência de Jesus por Madalena revelam uma tensão real dentro da comunidade cristã primitiva. De fato, outros textos gnósticos, como o Evangelho de Maria, descrevem Pedro questionando a autoridade de Madalena, sugerindo que os primeiros cristãos debatiam sobre o papel de liderança que ela poderia ter. Isso reforça a ideia de que Madalena não foi uma seguidora secundária, mas uma figura central, possivelmente vista como herdeira espiritual e talvez carnal de Cristo. Não podemos esquecer que o Evangelho de Filipe também fala do mistério da câmara nupcial, um ritual espiritual associado ao matrimônio sagrado. Para os gnósticos, esse casamento não era apenas físico, mas representava a união do humano com o divino, do masculino com o feminino, da alma com o espírito. Se aplicarmos essa ideia a Jesus e Madalena, sua união conjugal seria ao mesmo tempo terrena e cósmica, uma imagem viva da harmonia entre carne e espírito. Essa perspectiva muda completamente a forma como entendemos a mensagem cristã. Em vez de um Cristo solitário, distante do mundo humano, teríamos um Cristo que viveu o amor em sua forma mais completa, conjugal, afetiva e espiritual. A união com Madalena se tornaria um símbolo de que o caminho para Deus não passa pela negação da vida, mas pela integração do amor humano ao amor divino. Evidentemente, a Igreja não poderia aceitar essa visão. Reconhecer Madalena como esposa de Jesus seria admitir a possibilidade de uma linhagem sagrada, descendentes de Cristo que herdariam não apenas seu sangue, mas também sua legitimidade espiritual. Isso ameaçaria o monopólio eclesiástico, pois deslocaria o centro de autoridade da instituição para uma genealogia viva e humana. Por isso, os textos gnósticos foram considerados heréticos, queimados e escondidos durante séculos. Mas o acaso, ou a providência, permitiu que fossem redescobertos em jarros de barro enterrados no deserto egípcio. Hoje, eles nos oferecem um vislumbre de uma versão alternativa do cristianismo, uma versão onde Maria Madalena ocupa o lugar de parceira sagrada, guardiã do conhecimento oculto e talvez mãe da linhagem de Cristo. O que torna o Evangelho de Filipe tão fascinante é justamente sua ambiguidade. Ele não afirma explicitamente que Jesus se casou ou teve filhos, mas deixa indícios fortes de uma relação que transcende a simples amizade ou discipulado. Ele fala de beijos, de companheirismo, de preferência e de ciúme, elementos tipicamente humanos, que raramente aparecem nos evangelhos oficiais. Ao lermos essas passagens, somos convidados a enxergar Jesus sob uma nova luz, não como uma figura distante e etérea, mas como um ser profundamente humano, que amou, foi amado e que encontrou em Maria Madalena não apenas uma seguidora, mas uma igual. Talvez mais do que uma esposa, ela tenha sido sua parceira espiritual, aquela que partilhou com ele o mistério do amor em sua forma mais plena. No fim das contas, o Evangelho de Filipe é como um espelho quebrado. As peças estão ali, mas cabe a nós reconstruí-las. O beijo de Jesus em Madalena pode ser lido como metáfora ou como ato concreto, como símbolo ou como prova. Seja como for, ele nos lembra que a história de Cristo pode ser muito mais complexa e muito mais humana do que a versão simplificada que chegou até nós. Desde os tempos mais antigos, o povo de Israel aguardava o cumprimento de uma promessa sagrada.
a vinda de um Messias que surgiria da linhagem real de Davi, o grande rei de Jerusalém. Essa expectativa messiânica era tão profundamente enraizada na tradição judaica que qualquer figura que reivindicasse autoridade espiritual ou política deveria, de algum modo, estar conectada ao sangue de Davi. É nesse contexto que surge a polêmica questão sobre Jesus e sua possível descendência. Se ele realmente tivesse filhos, eles carregariam o peso e a glória de uma linhagem que não apenas possuía um passado de reis, mas também o futuro da esperança messiânica. A genealogia apresentada nos evangelhos de Mateus e Lucas já abre terreno para debates. Enquanto Mateus traça a descendência de Jesus a partir de José, o carpinteiro de Nazaré, Lucas apresenta uma versão distinta, que muitos estudiosos acreditam ser a linhagem de Maria. Ambas convergem de formas diferentes ao rei Davi, fortalecendo a ideia de que, de um lado ou de outro, o Messias anunciado pelas profecias teria nascido em conformidade com a tradição. No entanto, a questão permanece. Se Jesus não tivesse descendência, como essa linhagem poderia se perpetuar? E se tivesse, quais segredos foram ocultados para que o mundo não conhecesse os herdeiros diretos do Messias? Os registros apócrifos e gnósticos sugerem que o silêncio sobre a vida familiar de Jesus não foi acidental. Para alguns desses textos, a missão de Cristo ia além do espiritual. Tratava-se também de restaurar a linhagem davídica em sua forma mais pura, transmitindo não apenas ensinamentos, mas também o sangue real e sagrado. Essa perspectiva ganha ainda mais força quando cruzamos os relatos da relação de Jesus com Maria Madalena. Se ela fosse de fato sua esposa, os filhos que viessem dessa união seriam herdeiros legítimos tanto da linhagem de Davi quanto de uma nova espiritualidade cristã que se contrapunha ao domínio romano e ao controle rígido do Templo de Jerusalém. O silêncio da Igreja sobre essa possibilidade levanta questões intrigantes. Por que tantos documentos foram descartados, queimados ou declarados heréticos nos primeiros concílios? Por que a figura de Maria Madalena foi distorcida e reduzida à de uma pecadora arrependida, quando poderia ter sido a guardiã da linhagem sagrada? A resposta parece evidente. Reconhecer que Jesus teve descendentes não apenas mudaria radicalmente a teologia cristã, como também ameaçaria o poder de uma instituição que se consolidou como a única herdeira da autoridade de Cristo na Terra. Se aceitarmos que existiu uma linhagem direta, então surge o conceito do Messias oculto, descendentes de Jesus que, ao longo da história, foram protegidos, escondidos ou mesmo integrados secretamente a famílias nobres da Europa e do Oriente Médio. Algumas lendas sugerem que essa linhagem teria chegado à região da Gália, atual França, por meio de Maria Madalena e sua filha Sara, dando origem a dinastias que moldaram reinos e ordens secretas. Outras tradições apontam que o sangue davídico de Jesus foi preservado em sociedades místicas que aguardavam o tempo certo para revelar o herdeiro legítimo. Essa ideia ecoa em movimentos como o catarismo, os templários e até mesmo na maçonaria, onde o mito do rei perdido, ou do Messias escondido, aparece como um símbolo do poder espiritual e real que foi ocultado pelo domínio da Igreja. O Messias oculto, portanto, não seria apenas um homem ou uma mulher de carne e osso, mas o portador de uma verdade ancestral capaz de libertar a humanidade das correntes da manipulação religiosa. Vale ressaltar que, ao longo da história, muitos líderes espirituais e movimentos políticos foram acusados de reivindicar essa linhagem. Desde reis merovíngios até pretensos messias judaicos da Idade Média, todos buscavam legitimar sua autoridade por meio de uma conexão com Davi e, consequentemente, com Jesus. Essa necessidade demonstra como a ideia da linhagem sagrada continua a exercer fascínio e poder, sendo considerada um elo invisível que conecta o passado bíblico a um futuro messiânico ainda por vir. O Messias oculto, então, não é apenas uma teoria histórica, mas um enigma espiritual que atravessa séculos. Se os descendentes de Jesus realmente existiram, eles carregaram consigo não apenas um sangue de reis, mas também a missão de manter viva a promessa da salvação. Talvez, em segredo, essa linhagem tenha se preservado, aguardando o momento em que a humanidade esteja preparada para conhecer a verdade que foi escondida.
O capítulo nos deixa com uma questão essencial. A linhagem de Davi se encerrou em Jesus, ou ela sobreviveu, silenciosa e misteriosa, através de seus descendentes? A resposta pode estar perdida nos corredores da história, guardada por sociedades secretas ou nas entrelinhas dos textos proibidos, mas sua sombra continua a pairar sobre o cristianismo como uma chama que nunca se apaga. Entre os muitos manuscritos descobertos em 1945, em Nag Hammadi, no Egito, um em especial tem sido fonte de grande debate e mistério: o Evangelho de Filipe. Diferente dos evangelhos canônicos do Novo Testamento, este texto gnóstico não busca narrar a vida de Jesus em ordem cronológica. Pelo contrário, apresenta reflexões, metáforas e ensinamentos de caráter profundamente espiritual. No entanto, uma passagem em especial despertou a atenção de historiadores, teólogos e curiosos ao longo das últimas décadas: a sugestão de que Jesus tinha uma companheira íntima, Maria Madalena. O Evangelho, escrito provavelmente no século III, é fragmentado e muitas partes foram danificadas pelo tempo. Mesmo assim, alguns trechos parecem claros ao mencionar uma relação especial entre Jesus e Maria. Uma das passagens mais discutidas afirma que Jesus a amava mais do que aos outros discípulos e frequentemente a beijava na boca. Esse detalhe, se interpretado literalmente, sugere uma intimidade conjugal ou, no mínimo, uma ligação afetiva que ultrapassa a visão tradicional da Igreja sobre Maria Madalena como mera discípula. Aqui surge o primeiro ponto de reflexão. Será que o cristianismo primitivo conhecia uma tradição segundo a qual Jesus era casado ou mantinha uma união sagrada? Se assim fosse, a figura de Madalena se eleva de forma extraordinária, não apenas como testemunha da ressurreição, mas como esposa e possível portadora de uma linhagem que se perpetuaria ao longo da história. O Evangelho de Filipe fala ainda sobre o sacramento da câmara nupcial, um ritual místico associado ao casamento espiritual e à união entre o humano e o divino. Muitos estudiosos veem nessa simbologia um indicativo de que o texto não descrevia apenas relações físicas, mas uma união sagrada, em que Maria Madalena seria a parceira espiritual de Cristo, talvez sua equivalente no feminino. Contudo, outros defendem que a linguagem gnóstica, sempre repleta de metáforas, pode estar sendo mal interpretada por olhares modernos. A ambiguidade desses textos é justamente o que alimenta o mistério. O cristianismo oficial, consolidado séculos depois com a Igreja de Roma, preferiu silenciar esse aspecto. Maria Madalena foi reduzida à condição de pecadora arrependida, confundida com outras mulheres bíblicas e apagada como possível parceira legítima de Jesus. Essa mudança de narrativa não é inocente. Se houvesse uma tradição que sustentasse que Cristo foi casado e deixou descendentes, a própria base de autoridade da Igreja poderia ser questionada. Afinal, isso significaria que a herança de Jesus não estaria restrita a instituições, mas talvez a uma linhagem de sangue viva e presente. Outro ponto intrigante é que no mesmo Evangelho encontramos críticas implícitas à forma como os sacramentos eram praticados na comunidade cristã oficial. O texto parece querer resgatar algo mais profundo, como se houvesse uma verdade velada, um ensinamento secreto reservado apenas a poucos. Isso levanta a hipótese de que a união entre Jesus e Madalena pudesse ser parte de um mistério maior, não apenas histórico, mas também espiritual. A fusão entre o masculino e o feminino divinos, refletindo a totalidade da criação. A arqueologia do texto não deixa dúvidas de que houve manipulações e perdas. Muitas palavras estão ausentes, deixando lacunas que permitem diferentes interpretações. Quando lemos, por exemplo, que Jesus beijava Maria frequentemente a palavra final está ilegível. Os tradutores preencheram como boca, mas poderia ser outra palavra. Essa incerteza, paradoxalmente, reforça tanto os defensores da teoria da união matrimonial quanto os que a rejeitam. No entanto, o que não pode ser ignorado é que o Evangelho de Filipe apresenta uma Madalena central, próxima, escolhida, destacada acima dos apóstolos. Isso, por si só, já subverte a tradição oficial que a rebaixou por séculos. Nesse ponto, o Evangelho se torna um documento revolucionário.
Ele sugere que o verdadeiro legado de Cristo não está apenas nos discursos públicos, mas também na sua relação pessoal e íntima com uma mulher. Se essa relação de fato existiu, ela poderia ser a chave do enigma da linhagem de Cristo. Não seria absurdo pensar que um homem considerado rabi em sua época fosse casado, pois a tradição judaica exigia isso dos mestres religiosos. Assim, Jesus teria vivido dentro da norma social de seu tempo, e não como a figura celibatária construída pela igreja posterior. O Evangelho de Filipe, portanto, funciona como uma janela entreaberta para um passado que a história oficial tentou apagar. Ele não nos dá respostas absolutas, mas nos lança a um labirinto de perguntas que ressoam até hoje. Quem foi realmente Maria Madalena? Qual era sua verdadeira relação com Jesus? E, sobretudo, haveria uma linhagem oculta descendente dessa união? Este capítulo do Enigma da Linhagem de Cristo nos mostra que os textos gnósticos não apenas desafiam a teologia tradicional, mas também revelam camadas de uma narrativa esquecida, onde o humano e o divino se misturam em mistérios de amor, espiritualidade e poder. Quando, em 1945, dois camponeses egípcios descobriram acidentalmente uma coleção de textos antigos nas proximidades da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, eles não imaginavam a importância que essa descoberta teria para a compreensão da história do cristianismo primitivo. Os chamados manuscritos de Nag Hammadi consistem em uma biblioteca de códices de papiro datados do século IV, escritos em copta, mas traduzindo obras ainda mais antigas, de origem grega. O acervo continha evangelhos, tratados filosóficos e escritos místicos que não faziam parte do cânone oficial da Igreja. Esses textos trouxeram à tona uma dimensão espiritual e histórica do cristianismo que havia sido deliberadamente ocultada ou esquecida ao longo dos séculos. Entre esses escritos, destacam-se documentos fundamentais como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho da Verdade. Cada um deles oferece uma visão de Jesus que difere substancialmente da imagem consolidada nos Evangelhos do Novo Testamento. Nesses textos, encontramos não apenas reflexões sobre o espírito humano e a busca pela iluminação interior, mas também pistas que, segundo alguns estudiosos, podem sugerir que Jesus manteve uma relação muito próxima com figuras como Maria Madalena. Essa relação é frequentemente interpretada como mais do que espiritual, levantando a possibilidade de um laço conjugal e, consequentemente, de descendência. O Evangelho de Filipe, por exemplo, contém uma passagem célebre que se tornou central para o debate sobre a linhagem de Cristo. Nele, Madalena é chamada de companheira de Jesus, e há um trecho fragmentado que sugere que ele a beijava frequentemente. A Igreja institucional sempre interpretou isso de forma metafórica, como um símbolo do amor espiritual entre Cristo e sua discípula. No entanto, muitos estudiosos modernos e pesquisadores independentes enxergam nessa menção indícios de uma intimidade mais concreta, que poderia reforçar a ideia de que Madalena não era apenas uma seguidora, mas sim sua parceira de vida. Já o Evangelho de Tomé apresenta Jesus como um mestre de sabedoria, que transmite ensinamentos ocultos a seus discípulos mais próximos. O texto é composto por 114 logia, ou ditos, atribuídos a Jesus, muitos dos quais com uma natureza profundamente esotérica. Diferente dos evangelhos canônicos, esse não se preocupa em narrar milagres ou a paixão de Cristo, mas sim em transmitir uma mensagem de autoconhecimento e despertar espiritual. Em alguns trechos, a figura de Madalena também surge com destaque, sugerindo que ela possuía uma compreensão mais profunda das palavras do Mestre do que os demais apóstolos. Esse protagonismo poderia indicar que ela ocupava um papel central na comunidade cristã primitiva, papel este que teria sido diminuído ou apagado pelas tradições posteriores. Outro texto relevante é o Evangelho de Maria, encontrado em outra coleção, mas frequentemente associado à biblioteca de Nag Hammadi no debate contemporâneo. Nele, Maria Madalena é descrita como aquela que recebe revelações secretas de Jesus após sua ressurreição, tornando-se uma espécie de porta-voz privilegiada de sua mensagem. Esse evangelho sugere claramente que Pedro e outros discípulos
sentiram ciúme ou desconfiança da autoridade espiritual de Maria, revelando um conflito interno na comunidade cristã nascente. Esse detalhe reforça a tese de que a marginalização de Madalena nos séculos seguintes não se deveu à falta de relevância, mas sim a uma disputa pelo poder e pela narrativa oficial. A Igreja, ao longo dos séculos, condenou os chamados gnósticos, comunidades que valorizavam esses evangelhos, como hereges. Os gnósticos viam a salvação não como resultado de dogmas ou instituições, mas como um processo de despertar interior alcançado por meio do conhecimento, gnosis. Essa ênfase na experiência direta do divino, sem a mediação rígida da hierarquia eclesiástica, era perigosa para a estrutura de poder da Igreja. Por isso, tais escritos foram perseguidos, destruídos ou simplesmente esquecidos, até serem redescobertos em Nag Hammadi. Quando analisados sob a perspectiva do enigma da linhagem de Cristo, esses textos adquirem um valor imensurável. Eles não apenas apresentam Jesus como um ser humano mais próximo de seus discípulos do que como uma figura distante e inatingível, mas também elevam Maria Madalena a um papel de destaque, sugerindo que sua relação com o Mestre pode ter ultrapassado a esfera espiritual. Caso esse vínculo fosse de fato conjugal, como defendem algumas correntes, a possibilidade de descendência se torna mais plausível. Esse cenário nos leva a refletir sobre uma questão essencial. Se os manuscritos de Nag Hammadi tivessem sido aceitos no cânone bíblico, nossa visão sobre Jesus e sua missão seria completamente diferente. Talvez, em vez de um Cristo exclusivamente divino e celibatário, a humanidade teria herdado a imagem de um mestre espiritual que viveu plenamente a experiência humana, incluindo o amor conjugal e a paternidade. Essa perspectiva, por sua vez, abriria caminho para uma compreensão radicalmente nova da história cristã e da própria ideia de linhagem sagrada. Portanto, os manuscritos de Nag Hammadi não são apenas documentos históricos. Eles são chaves que nos permitem vislumbrar uma versão alternativa do cristianismo, em que a figura de Maria Madalena ocupa o lugar de companheira e herdeira espiritual de Jesus. Essa narrativa, ao contrário da tradição oficial, abre brechas para se considerar a possibilidade de descendência direta do Cristo, um tema que até hoje ecoa como um mistério e uma provocação ao pensamento religioso dominante. Quando lemos os Evangelhos e os textos do Novo Testamento com atenção, percebemos um detalhe curioso: há um silêncio significativo sobre a família de Jesus após sua morte. Seus discípulos relatam com riqueza de detalhes a vida pública do Mestre, seus milagres, sermões, parábolas e até mesmo diálogos íntimos. Mas quando o assunto é sua família, mãe, irmãos, esposa ou filhos, a narrativa se torna vaga, truncada ou simplesmente inexistente. Esse silêncio é um dos grandes enigmas da tradição cristã e pode indicar que havia algo a ser protegido, ocultado ou cuidadosamente omitido. Em primeiro lugar, sabemos que Jesus não viveu isolado de vínculos familiares. O Evangelho de Marcos 6:3 cita explicitamente os nomes de 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Além disso, menciona suas irmãs, embora sem nomeá-las. A existência de irmãos e irmãs sugere que a família de Jesus era numerosa e conhecida pelos habitantes da Galileia. Entretanto, os textos oficiais quase não exploram o destino desses familiares após a crucificação. Por quê? Uma hipótese plausível é que os discípulos tinham medo de expor a família de Jesus a perseguições, já que Roma e as autoridades judaicas estavam determinadas a sufocar qualquer possível movimento messiânico. Outro ponto que chama a atenção é o papel de Tiago, conhecido como Tiago o Justo. Fontes históricas, como os escritos de Flávio Josefo e Eusébio de Cesareia, apontam Tiago como uma figura central na liderança da comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Ele era visto como sucessor natural de Jesus, não apenas por sua proximidade espiritual, mas por laços de sangue. O fato de Tiago assumir tamanha autoridade sugere que a família de Jesus tinha um peso significativo na continuidade do movimento, algo que os evangelhos minimizam. Ao invés disso, Pedro, Paulo e outros apóstolos ganham destaque, enquanto Tiago aparece discretamente ou em menções passageiras.
Se ampliarmos a lente para os apócrifos, esse silêncio começa a se desfazer. O Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena sugerem que a linhagem espiritual de Jesus era transmitida não apenas por seus ensinamentos, mas por relações íntimas e familiares. Madalena aparece como discípula privilegiada, e alguns textos insinuam que ela poderia ter sido mais do que uma seguidora, talvez esposa e guardiã de sua descendência. Nesse cenário, a ausência de registros claros nos textos oficiais poderia ser uma estratégia de ocultação deliberada, destinada a proteger uma possível linhagem de perseguições e manipulações políticas. Além disso, devemos considerar o contexto histórico. No judaísmo do século I, o Messias esperado não era apenas um líder espiritual, mas também alguém ligado à casa de Davi por sangue. Se Jesus tivesse filhos, esses descendentes seriam herdeiros legítimos de uma pretensão messiânica e, portanto, ameaças tanto para Roma quanto para a aristocracia judaica. Os discípulos, cientes desse risco, talvez tenham preferido apagar ou silenciar qualquer menção que ligasse a família de Jesus a uma continuidade biológica. O silêncio, nesse caso, teria sido um ato de prudência e proteção. Outro aspecto curioso é a ausência de Maria Madalena após os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Ela, que foi a primeira a testemunhar a ressurreição segundo João, desaparece completamente da narrativa. Esse apagamento é tão notório que gera suspeitas. Se ela tinha uma posição de liderança e possivelmente uma relação íntima com Jesus, por que foi invisibilizada? O silêncio pode não ser acidental, mas uma manobra consciente para eliminar vestígios de uma possível herança familiar ou dinástica. Do mesmo modo, as irmãs de Jesus também caem no esquecimento. Não sabemos seus nomes, seus casamentos, nem se tiveram filhos. Para uma cultura que valorizava tanto as genealogias e linhagens, esse descaso é estranho. Isso levanta a hipótese de que havia informações sendo omitidas de propósito, talvez para não levantar debates sobre descendência e herança messiânica. O que se mostra é uma versão cuidadosamente filtrada, onde apenas o essencial para a construção da fé universal é mantido, e tudo que pudesse dar margem a reivindicações dinásticas foi apagado. É importante destacar que esse silêncio não deve ser interpretado apenas como conspiração. Os discípulos podem ter entendido que a mensagem de Jesus transcendia laços de sangue. Para eles, o verdadeiro herdeiro era quem assumia seus ensinamentos e se tornava seguidor fiel. Paulo, em suas cartas, insiste que a comunidade cristã é o novo corpo de Cristo e que todos os fiéis são filhos de Deus. Assim, a ideia de descendência física teria sido substituída por uma descendência espiritual, universal e acessível a todos, sem privilégios de linhagem. Ainda assim, a insistência em silenciar os parentes de Jesus deixa lacunas intrigantes. Por que não preservar as histórias de seus irmãos, irmãs e possivelmente esposa e filhos? Por que a igreja primitiva preferiu enaltecer discípulos como Pedro e Paulo, enquanto a família biológica foi relegada ao esquecimento? Talvez porque havia de fato algo a esconder. Uma linhagem que poderia reivindicar um papel de liderança incontestável, capaz de abalar o delicado equilíbrio político e religioso da época. O silêncio dos discípulos sobre a família de Jesus é, portanto, um enigma em si. Ele abre espaço para interpretações, teorias e até mesmo lendas que atravessaram séculos, alimentando a ideia de uma linhagem oculta que sobreviveu nas sombras da história. E justamente nesse vazio de informações, nasceu um dos maiores mistérios do cristianismo, a possibilidade de que o sangue de Cristo tenha continuado a correr nas veias de descendentes que o mundo jamais soube reconhecer. Maria Madalena é, sem dúvida, uma das figuras mais enigmáticas e controversas do cristianismo. Nos evangelhos canônicos, ela aparece como discípula dedicada, testemunha da crucificação e a primeira a ver Jesus ressuscitado. No entanto, os textos gnósticos e apócrifos a apresentam de maneira muito diferente, não apenas como seguidora, mas como companheira privilegiada de Cristo, detentora de conhecimento secreto e possivelmente guardiã de sua linhagem. Essa dualidade desperta uma pergunta central que atravessa séculos de debate.
Maria Madalena era esposa, discípula ou a guardiã de uma herança sagrada? No Evangelho de Filipe, um dos textos mais significativos encontrados em Nag Hammadi, a linguagem é surpreendentemente clara. Jesus é descrito como alguém que a amava mais do que os outros discípulos e a beijava frequentemente. Madalena é chamada de companheira, termo que, no contexto copta, pode significar esposa ou parceira íntima. Esse detalhe é interpretado por muitos estudiosos como uma evidência de uma relação conjugal, ou pelo menos de um vínculo extraordinariamente próximo e significativo. Se essa interpretação for correta, Madalena não seria apenas uma seguidora dedicada, mas a parceira de Jesus na vida e na missão espiritual, e possivelmente a progenitora de uma linhagem direta. Além da dimensão afetiva, há uma dimensão espiritual. Os evangelhos gnósticos descrevem Madalena como alguém que entendia mais profundamente os ensinamentos de Cristo do que qualquer outro apóstolo. No Evangelho de Maria, ela é retratada explicando aos discípulos o sentido das visões e revelações que recebeu diretamente de Jesus. Essa autoridade espiritual não era simbólica. Ela indicava que Madalena era a intérprete oficial da gnose, o conhecimento oculto, o elo entre Cristo e os iniciados. Nesse sentido, sua posição é única, colocando-a acima de Pedro, João ou qualquer outro apóstolo em termos de compreensão esotérica. O que torna a figura de Madalena ainda mais intrigante é o desaparecimento quase completo de sua história na tradição cristã oficial. Por que a Igreja decidiu retratá-la como uma pecadora arrependida ou relegá-la a um papel secundário, se ela possuía um papel tão central na comunidade primitiva? Muitos pesquisadores sugerem que essa marginalização não foi acidental. Se Jesus tivesse uma esposa ou filhos, isso representaria uma ameaça à narrativa de celibato e pureza espiritual adotada pela Igreja. Ao invisibilizar Madalena, a instituição religiosa eliminava qualquer possibilidade de questionamento sobre a linhagem sagrada do Cristo histórico. Os teóricos da linhagem de Cristo acreditam que Madalena poderia ter sido a guardiã da continuidade do sangue davídico através de uma descendência secreta. Caso Jesus e Maria Madalena tenham realmente se casado, como sugerem os textos gnósticos, a criança ou crianças provenientes dessa união teriam sido herdeiros não apenas do legado espiritual, mas também da linhagem real de Davi. Esse fator explica o cuidado extremo em ocultar qualquer registro que pudesse indicar a existência de descendentes, bem como a substituição da liderança familiar por figuras externas, como Pedro e Paulo, na narrativa oficial. Outro elemento que reforça essa hipótese é a tradição medieval sobre a viagem de Maria Madalena para a Gália, atual França, com supostos descendentes de Jesus. Lendas como a do Santo Graal ou da linhagem sagrada surgem nesse contexto, sugerindo que a herança espiritual e genética do Cristo foi preservada secretamente, longe da interferência institucional. A ideia de Madalena como guardiã se encaixa perfeitamente nesse cenário. Não apenas mãe, mas protetora de um segredo capaz de mudar o curso da história cristã e da compreensão do Messias. Além do papel histórico e afetivo, há também um aspecto simbólico. Maria Madalena representa o princípio feminino do divino, a contraparte espiritual do Cristo masculino. Nos evangelhos gnósticos, a união de Jesus e Madalena não é apenas física ou emocional, é também uma manifestação da complementaridade cósmica entre masculino e feminino, entre espírito e matéria. Essa leitura coloca a figura de Madalena como essencial para compreender o mistério completo da missão de Cristo. Sem ela, a narrativa sobre o Salvador estaria incompleta, desequilibrada, limitada a uma visão parcial da divindade encarnada. Em síntese, Maria Madalena é muito mais do que a Igreja tradicional quis que acreditássemos. Ela é discípula, parceira espiritual, esposa possível e guardiã de um segredo que atravessa séculos. Sua história, apagada ou distorcida, revela que o cristianismo primitivo talvez fosse muito mais complexo do que a versão oficial. Compreender sua verdadeira posição é essencial não apenas para estudar a história de Jesus, mas também para investigar a possibilidade de uma linhagem oculta, um legado que poderia ter sobrevivido às sombras do tempo,
protegida pela mulher que esteve mais próxima de Cristo do que qualquer outro ser humano. Se aceitarmos a hipótese de que Jesus e Maria Madalena tiveram filhos, surge imediatamente a questão: o que aconteceu com esses descendentes? A tradição oficial da Igreja permanece em silêncio absoluto, mas a história oculta e as lendas apontam para uma trajetória que atravessou o Mediterrâneo, protegida do olhar público e das perseguições que ameaçavam a comunidade cristã primitiva. Segundo algumas narrativas lendárias, após a crucificação de Jesus e a perseguição dos primeiros cristãos em Jerusalém, Maria Madalena teria partido rumo ao oeste, carregando consigo a herança mais preciosa, não apenas os ensinamentos de Cristo, mas também seus filhos ou uma linhagem direta. A região escolhida teria sido a Gália, atual França, então conhecida por suas tribos e vilarejos, relativamente isolada do controle romano direto. Essa viagem teria sido necessária para proteger a descendência do Messias e garantir que o sangue davídico não fosse perdido ou explorado por interesses políticos e religiosos. As tradições medievais sobre Maria Madalena e seus supostos descendentes são amplamente documentadas em lendas e textos simbólicos. Entre elas, a mais famosa é a do Santo Graal, interpretado por alguns estudiosos não como um objeto físico, mas como um símbolo da linhagem sagrada. Essa perspectiva sugere que o Graal não seria uma taça, mas a própria descendência de Cristo, filhos ou herdeiros que carregavam consigo o legado espiritual e genético do Salvador. A conexão com a França, especialmente a região de Provence, é recorrente nas lendas. Vilarejos como Sainte-Marie-de-la-Mer e Rennes-le-Château aparecem como possíveis pontos de refúgio e preservação dessa linhagem. Historiadores alternativos argumentam que a proteção dessa descendência não poderia ter sido deixada ao acaso. Ordens secretas e sociedades místicas, algumas com raízes em tradições gnósticas ou templárias, teriam atuado como guardiãs, transmitindo o conhecimento e zelando pelo sangue sagrado. A Ordem dos Templários, por exemplo, recebeu atenção especial por ter acumulado conhecimento, mapas e registros secretos durante sua existência. Alguns teóricos sugerem que esses templários eram herdeiros de uma tradição que incluía a preservação da linhagem davídica cristã, atuando como intermediários entre o mundo visível e os segredos ocultos que não poderiam ser revelados à Igreja ou à sociedade comum. A travessia para a Europa também possui elementos logísticos e estratégicos. Viajar da Palestina para a Gália não era simples, especialmente sob a vigilância romana. Madalena e seus acompanhantes teriam recorrido a rotas discretas, usando navios, caravanas e contatos secretos em vilarejos que ofereciam abrigo a refugiados. A necessidade de discrição reforça a ideia de que o destino dessa linhagem era vital, não apenas para preservar a família, mas também para garantir que a mensagem de Cristo continuasse viva, protegida do controle institucional. Outro aspecto fascinante dessa narrativa é o papel dos descendentes em si. Segundo alguns textos apócrifos e tradições orais, essas crianças, ou adultos jovens, dependendo do momento da fuga, teriam sido instruídos desde cedo sobre sua herança espiritual e sobre a importância de manter a linhagem em segredo. Assim, a descendência de Cristo não apenas carregava sangue real, mas também um legado de sabedoria e gnose que deveria ser preservado até que o mundo estivesse pronto para compreendê-la. Durante séculos, essas linhagens teriam se integrado a famílias nobres e locais estratégicos da Europa, às vezes adotando nomes diferentes ou casando-se com famílias influentes para garantir proteção e continuidade. A história desses descendentes é cercada de lacunas, mas o padrão que emerge sugere um cuidado meticuloso para que o sangue de Cristo não fosse conhecido publicamente, mas também não se perdesse com o tempo. O capítulo nos leva a refletir sobre a magnitude desse segredo. Enquanto a Igreja consolidava seu poder e estabelecia o monopólio da interpretação da doutrina cristã, a linhagem de Cristo teria sobrevivido, silenciosa e protegida, escondida em terras estrangeiras. Essa possibilidade muda completamente a narrativa tradicional. Não se trata apenas de um Salvador divino, mas de uma herança humana, genética e espiritual, transmitida através de gerações
que caminharam na sombra da história oficial, aguardando o momento certo para revelar a verdade. O mistério permanece. Quem seriam esses descendentes hoje? Teriam eles consciência de sua herança? Ou seriam apenas parte de famílias comuns, carregando um legado que poucos suspeitam existir? A travessia para a Europa não é apenas uma jornada geográfica, mas uma metáfora da transmissão silenciosa de um segredo divino, uma linhagem oculta que conecta passado, presente e futuro, desafiando qualquer narrativa oficial que busque apagá-la. No coração da região montanhosa da Languedoc, na França, encontra-se um vilarejo que se tornaria sinônimo de mistério e conspiração, Rennes-le-Château. Pequeno, aparentemente insignificante, o local chamou a atenção do mundo moderno devido às estranhas descobertas feitas por seu pároco no final do século XIX, Bérenger Saunière. Entre documentos, moedas, inscrições e obras de restauração da igreja local, surgiram indícios que, para muitos, sugerem a existência de um segredo profundamente ligado à linhagem de Cristo e à herança de Maria Madalena. A história de Rennes-le-Château começa a ganhar contornos lendários, quando Saunière, após restaurar a igreja de Santa Maria Madalena, descobriu livros antigos e registros que não pertenciam à narrativa oficial da igreja. Pouco a pouco, ele acumulou uma riqueza inexplicável para alguém com recursos limitados, e suas ações despertaram suspeitas de que havia desvendado um segredo escondido há séculos. Alguns estudiosos interpretam essas descobertas como pistas para a localização de documentos ou relíquias relacionados à descendência de Jesus, possivelmente transmitida de Maria Madalena aos filhos e protegida ao longo das gerações. O vilarejo também é repleto de simbolismos que chamam a atenção de pesquisadores e entusiastas de mistérios históricos. Inscrições enigmáticas em igrejas, esculturas, grafismos e padrões que lembram o número cabalístico 666 ou referências a nomes como Sarra e Jesus sugerem que o local guardava mensagens codificadas. Alguns acreditam que Saunière não apenas descobriu documentos históricos, mas também decodificou um sistema de sinais e símbolos deixados por aqueles que protegeram a linhagem de Cristo ao longo dos séculos. Esses sinais funcionariam como alertas e instruções para aqueles que herdariam a responsabilidade de preservar o segredo. A teoria de que Rennes-le-Château está ligado à linhagem sagrada também se apoia em relatos sobre ordens secretas e sociedades ocultas, como os templários e certos círculos gnósticos. Ao longo da Idade Média, essas organizações atuaram como guardiãs de segredos, protegendo textos, relíquias e heranças familiares que poderiam desafiar o poder da Igreja. Rennes, então, surge como um ponto estratégico, isolado geograficamente e cercado por montanhas, ideal para proteger registros e documentos que, se caíssem em mãos erradas, poderiam alterar a compreensão oficial do cristianismo. Os documentos encontrados por Saunière, entre eles cartas, mapas e códices, indicam que o segredo guardado em Rennes-le-Château não era apenas espiritual, mas também dinástico. A linhagem de Jesus e Maria Madalena teria sido preservada em famílias locais, possivelmente com vínculos nobres, garantindo que o sangue sagrado continuasse vivo e protegido. Ao mesmo tempo, esses descendentes deveriam manter a discrição absoluta, pois a revelação pública poderia gerar perseguições ou manipulação política. É importante considerar o papel da simbologia religiosa e esotérica encontrada em Rennes-le-Château. Muitos estudiosos apontam que a Igreja de Santa Maria Madalena é um verdadeiro livro aberto de codificação. Cada altar, pintura e inscrição funcionaria como um aviso ou um guia para aqueles que conheciam o segredo. A presença constante da figura de Maria Madalena, mais destacada do que a própria figura de Cristo, reforça a hipótese de que ela era, de fato, a guardiã da linhagem e da memória sagrada, e que o vilarejo servia como um ponto de conexão com o legado oculto. Ao longo do século XX, Rennes-le-Château ganhou notoriedade mundial, sendo objeto de livros, filmes e teorias conspiratórias. Alguns afirmam que a história do vilarejo confirma a existência de um tesouro literal, ouro, relíquias ou manuscritos. Outros defendem que o verdadeiro tesouro é a verdade sobre a descendência de Cristo e o papel de Maria Madalena,
cuidadosamente protegida em segredo. Em qualquer caso, a figura de Saunière e suas descobertas simbolizam a ponte entre passado e presente, lembrando que há vestígios concretos de um enigma que ultrapassa gerações. O que René Le Chateau nos revela é mais do que uma história local. É um retrato da complexidade da preservação de um segredo milenar. As sociedades secretas, os templários, os documentos apócrifos e a própria geografia do vilarejo convergem para criar um cenário em que a linhagem de Cristo poderia sobreviver longe do controle da Igreja, mantendo viva uma herança espiritual, genética e simbólica que desafia a narrativa oficial. Assim, René Le Chateau não é apenas um vilarejo francês, é o epicentro de um dos maiores mistérios da história cristã, o ponto onde a lenda, a fé e a linhagem de Cristo se encontram. É nesse contexto que se abre a possibilidade de que os descendentes do Messias continuaram a existir, protegidos por séculos, aguardando o momento certo para que sua verdade fosse revelada. A Ordem dos Templários, fundada em 1119 durante as Cruzadas, é frequentemente lembrada como uma ordem militar religiosa, dedicada à proteção dos peregrinos na Terra Santa. No entanto, seu papel histórico vai muito além das batalhas e do poder militar. Pesquisadores e estudiosos alternativos apontam que os templários também foram protetores de segredos antigos, entre eles, informações relacionadas à linhagem de Cristo e ao legado de Maria Madalena. A conexão entre os templários e a linhagem de Cristo se fortalece quando analisamos sua história à luz de René Le Chateau e das tradições gnósticas. A ordem, dotada de influência política e conhecimento estratégico, teria percebido a importância de preservar documentos, relíquias e informações sobre a descendência do Messias, que poderiam ser usados de forma política ou religiosa, caso fossem revelados. Em outras palavras, enquanto a Igreja consolidava seu poder e centralizava a narrativa oficial do cristianismo, os templários atuavam como guardiões de um segredo capaz de desafiar a autoridade eclesiástica. Entre os elementos que reforçam essa teoria estão os símbolos encontrados em templos e fortalezas templárias. Cruzando padrões, inscrições e arquiteturas com elementos de René Le Chateau, observamos símbolos que remetem à figura de Maria Madalena, ao Santo Graal e ao conceito de sangue sagrado. Alguns estudiosos sugerem que o Graal não seria uma taça literal, mas um código para a linhagem de Cristo, guardada e protegida por aqueles que compreendiam sua importância histórica e espiritual. Os templários eram mestres em criar redes de comunicação e proteção, fortalezas estratégicas, rotas secretas e criptografias complexas permitiam que informações sensíveis circulassem sem serem descobertas. Dessa forma, caso a linhagem de Cristo ainda existisse na França ou em outras regiões da Europa, a ordem teria os meios necessários para assegurar a proteção e o anonimato de seus descendentes. Alguns autores vão além, afirmando que certas famílias nobres europeias podem ter descendido diretamente de cristãos protegidos pelos templários, mantendo a herança viva através de gerações. Outro ponto relevante é a relação dos templários com o conhecimento gnóstico e apócrifo. Ao contrário da Igreja institucional, que condenava os gnósticos como hereges, os templários teriam preservado textos e ensinamentos esquecidos, reconhecendo neles a chave para a compreensão do verdadeiro Cristo. Documentos como o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria e outros apócrifos poderiam ter sido transcritos e guardados em segredo, servindo como manual para aqueles que precisassem proteger o segredo da linhagem sagrada. A perseguição à Ordem dos Templários, iniciada em 1307 pelo rei francês Filipe IV, pode ser interpretada nesse contexto. Oficialmente, os templários foram acusados de heresia, idolatria e práticas imorais, mas muitos historiadores sugerem que essas acusações eram pretextos para apoderar-se de seus bens e controlar segredos que ameaçavam a narrativa dominante da Igreja. Entre esses segredos estaria a preservação da linhagem de Cristo e o conhecimento da verdadeira história de Maria Madalena. A destruição da ordem não significou o fim do segredo. Ele foi transferido discretamente para outras sociedades, famílias e grupos iniciáticos que continuaram a proteção da herança. A influência templária
também é percebida na geografia do sul da França. Fortalezas, castelos e templos espalhados por Languedoc e Provence formam uma rede que, segundo teóricos, poderia servir tanto como abrigo quanto como ponto de referência para aqueles que protegiam a linhagem. Rennes-le-Château seria apenas um dos locais centrais dessa rede, funcionando como um entreposto seguro e simbólico do segredo. Além da proteção física, os templários teriam desempenhado um papel crucial no sigilo histórico e espiritual. A linhagem de Cristo não era apenas genética, ela era carregada de um legado de conhecimento, sabedoria e gnose que precisava ser preservado para que em tempos futuros pudesse ser reconhecida. Essa responsabilidade transformava a ordem em uma ponte entre o passado e o presente, um guardião silencioso de uma verdade que poderia desafiar séculos de autoridade religiosa e social. Portanto, a história dos Templários revela mais do que batalhas e riquezas acumuladas. Ela aponta para um propósito oculto e extraordinário. Protegendo a linhagem de Cristo, eles mantiveram vivo não apenas o sangue sagrado, mas também a mensagem espiritual que transcende gerações, assegurando que o segredo não se perdesse diante do poder institucional e da perseguição histórica. Rennes-le-Château, os manuscritos apócrifos e as ordens secretas formam, assim, um intrincado mosaico que conecta passado, presente e futuro, revelando que a linhagem de Cristo não desapareceu, mas sobreviveu às sombras da história. Uma das formas mais sutis e fascinantes de preservação do segredo da linhagem de Cristo é a simbologia, presente tanto em manuscritos antigos quanto em igrejas espalhadas pela Europa. Ao longo dos séculos, mensagens codificadas, sinais esotéricos e referências veladas foram utilizadas para proteger informações delicadas, transmitindo conhecimento apenas àqueles que possuíam a chave de interpretação correta. Esse sistema de símbolos funcionava como um código visual e literário, capaz de registrar história, linhagem e ensinamentos sem jamais se expor ao público em geral. Nos manuscritos apócrifos e gnósticos, como o Evangelho de Filipe ou o Evangelho de Maria, os símbolos são frequentemente sutis e multifacetados. Um beijo, por exemplo, não é apenas um gesto de afeto. Ele representa a transmissão de energia espiritual, conhecimento secreto ou herança sagrada. Chaves, copas, cruzes estilizadas e figuras femininas recorrentes podem ser interpretadas como pistas sobre a linhagem de Cristo e o papel de Maria Madalena. Cada elemento simbólico funcionava como um lembrete ou alerta para os guardiões da linhagem. Aqueles que conseguiam decifrar os sinais tinham acesso a um conhecimento que escapava à maioria. A simbologia se estende também às igrejas europeias. Muitos templos e catedrais, especialmente na França, possuem padrões arquitetônicos, vitrais, esculturas e inscrições que fogem da narrativa oficial. Rennes-le-Château, por exemplo, apresenta a predominância do símbolo de Maria Madalena, bem mais destacado do que o próprio Cristo, em alguns detalhes da igreja de Santa Maria Madalena. Outras igrejas, como Chartres, Montségur ou Saint-Sulpice, também possuem sinais ocultos, labirintos, portas secretas, vitrais com padrões complexos e esculturas com duplo significado. Tudo isso sugere que os construtores e guardiões dessas estruturas conheciam a importância de transmitir informação sem expô-la publicamente. O Graal, mencionado em diversas lendas medievais, é um exemplo clássico de simbologia oculta. Ao contrário da interpretação popular de uma taça física, muitos pesquisadores afirmam que o Graal é um símbolo da linhagem de Cristo, do sangue sagrado e da continuidade de sua herança. O termo Sangraal, antigo e muitas vezes traduzido como sangue real, reforça essa interpretação. Elementos como a rosa, a cruz templária, o pentagrama e figuras femininas nas catedrais podem estar relacionados à descendência e à herança espiritual do Messias, codificados de forma que apenas iniciados compreendessem. Alguns estudiosos sugerem que os artistas e arquitetos das igrejas eram, na verdade, membros ou colaboradores de sociedades secretas, incluindo templários, franciscanos gnósticos e ordens esotéricas locais. Eles incorporavam mensagens que, à primeira vista, pareciam decorativas, mas que escondiam camadas profundas de significado.
Um vitral ou uma escultura de anjo poderia conter referências numéricas, geométricas ou alfabéticas que remetiam a famílias, linhagens ou textos secretos. Em outras palavras, a simbologia funcionava como um arquivo invisível, resistente ao tempo e à censura, mas disponível para aqueles preparados para interpretá-la. Outro aspecto notável é a presença do feminino nas igrejas e manuscritos. Maria Madalena é frequentemente representada de maneira simbólica, seja por figuras femininas centrais, rosas estilizadas, pérolas ou padrões geométricos que evocam fertilidade e continuidade. Essa presença reforça a ideia de que o papel da mulher como guardiã da linhagem e do conhecimento espiritual era conhecido e codificado desde cedo, ainda que invisível à maioria. A Igreja institucional, ao centralizar a autoridade eclesiástica, apagou ou reinterpretou essas mensagens, transformando símbolos poderosos em meros elementos decorativos. Além disso, a numerologia e a geometria sagrada desempenham um papel crucial. Labirintos, triângulos, pentagramas e proporções específicas em igrejas medievais são interpretados como chaves de leitura de textos e mapas secretos. Através deles, era possível comunicar localização de documentos, famílias protegidas ou rotas de fuga sem revelar a informação publicamente. Alguns autores argumentam que essas técnicas simbolizam a interseção entre o conhecimento divino e a proteção da linhagem física de Cristo, mostrando que os guardiões entendiam a importância de conectar espiritualidade e herança genética. Por fim, a simbologia oculta nos manuscritos e igrejas europeias é mais do que um conjunto de códigos ou mensagens cifradas. É uma rede de proteção histórica, espiritual e cultural. Ela revela que os descendentes de Cristo, Maria Madalena e os guardiões da linhagem foram parte de um sistema organizado de preservação do segredo. O conhecimento estava codificado na arte, na arquitetura e nos textos, esperando que aqueles com discernimento pudessem perceber e compreender a verdade por trás da história oficial do cristianismo. Essa complexa rede simbólica prova que a história de Jesus e de sua descendência foi deliberadamente oculta, mas não destruída. Cada vitral, cada escultura e cada manuscrito contém fragmentos de uma narrativa maior, a sobrevivência de uma linhagem sagrada, guiada por princípios espirituais e protegida por sociedades que entenderam o verdadeiro valor de manter a herança viva. A ideia de que Jesus e Maria Madalena poderiam ter deixado descendentes diretos abre um vasto campo de especulação. Quem seriam esses herdeiros e qual seria seu destino ao longo da história? Essa questão, conhecida como a teoria da linha do sangue, tem sido debatida por historiadores, teólogos e pesquisadores de tradições ocultas, provocando tanto fascínio quanto ceticismo. A linha do sangue, nesse contexto, não é apenas genética. Ela carrega consigo legado espiritual, autoridade simbólica e um vínculo direto com a promessa messiânica feita à casa de Davi. Segundo algumas interpretações, os herdeiros de Jesus teriam sido inicialmente protegidos por Maria Madalena durante sua travessia para a Europa, possivelmente instalando-se em regiões isoladas da França, como a Provença e o Languedoc. Nessas áreas, eles teriam se casado com famílias locais, integrando-se à nobreza ou a círculos influentes da sociedade, mas mantendo a linhagem em segredo absoluto. Essa medida visava evitar perseguições, manipulações políticas e qualquer tentativa de reivindicar poder, baseado em uma herança divina ou messiânica. A tradição do Santo Graal surge então como uma metáfora dessa linhagem. Alguns estudiosos afirmam que a palavra Graal, derivada de sangraal ou sangue real, seria um código para a descendência de Jesus e Maria Madalena. Ou seja, o Graal não seria uma taça literal, mas a representação simbólica da continuidade genética e espiritual do Cristo humano. Documentos apócrifos, textos gnósticos e relatos medievais reforçam essa interpretação, ligando a linhagem ao feminino sagrado, à sabedoria esotérica e à proteção de sociedades secretas, como os templários ou ordens gnósticas locais. Alguns autores modernos identificam famílias europeias históricas que poderiam ter sido descendentes dessa linhagem.
Nomes associados à nobreza francesa, portuguesa e até britânica aparecem em listas de possíveis herdeiros, muitas vezes ligados a locais estratégicos ou a tradições secretas. Rennes-le-Château, Saint-Sulpice e outras regiões simbólicas do sul da França são citadas como pontos de referência para rastrear a preservação dessa herança. Embora essas teorias careçam de comprovação documental definitiva, elas são consistentes com os padrões históricos de proteção de heranças dinásticas e conhecimentos ocultos que vemos ao longo da Idade Média. Outra teoria fascinante envolve o papel de sociedades secretas e confrarias religiosas. Templários, maçons e grupos gnósticos poderiam ter atuado como guardadores do segredo, assegurando que a linhagem não fosse exposta a poderes hostis ou a interpretações oficiais da Igreja. Essas ordens teriam instruído os descendentes sobre sua herança espiritual, mantendo o conhecimento de geração em geração. Dessa forma, os herdeiros de Jesus não seriam apenas guardiões passivos da linhagem genética, mas também herdeiros de um legado gnóstico e simbólico, responsáveis por manter a continuidade do ensinamento esotérico do Cristo humano. O conceito de linhagem também levanta questões sobre o impacto político e religioso que esses herdeiros poderiam ter exercido ao longo da história. Se a Igreja tivesse conhecimento da existência de descendentes diretos de Jesus, o poder centralizado e a autoridade sobre a interpretação da doutrina teriam sido ameaçados. Por isso, é plausível que o segredo tenha sido mantido com extrema vigilância, transmitido de forma codificada através de símbolos, documentos e redes de proteção, e jamais registrado nos evangelhos oficiais ou históricos eclesiásticos. Ademais, a linhagem de Cristo, como proposta pelas teorias da linha do sangue, teria servido como ponte entre o espiritual e o material. Cada descendente não apenas carregaria sangue davídico, mas também seria portador de ensinamentos de gnose e de princípios espirituais que complementariam a mensagem de Jesus de forma simbólica e esotérica. Assim, a sobrevivência da linhagem representaria não apenas continuidade genética, mas a preservação de uma sabedoria oculta, cuja compreensão plena só poderia ser acessada por iniciados ou descendentes conscientes de seu papel. Por fim, a teoria da linha do sangue nos obriga a reconsiderar a narrativa oficial do cristianismo. Se Jesus deixou herdeiros, então sua história não se encerra na crucificação ou na ressurreição espiritual. Ao contrário, seu legado se prolonga na carne e no espírito, protegido em segredo por Maria Madalena, sociedades secretas e famílias discretas. A linha do sangue, assim, não é apenas uma curiosidade histórica ou literária, é um fio condutor que conecta passado, presente e futuro, sugerindo que a verdade sobre a descendência de Cristo ainda pode estar oculta, aguardando para ser compreendida por aqueles que têm olhos para ver e mente para entender. A teoria da linha do sangue de Cristo não se limita à genealogia física, ela também sugere uma conexão com poderes ocultos, espirituais e simbólicos, que teriam sido transmitidos através de gerações de descendentes. Essa ligação entre sangue sagrado e habilidades especiais, ou conhecimento esotérico, é um tema recorrente em tradições gnósticas, alquímicas e místicas, reforçando a ideia de que a herança de Cristo seria tanto genética quanto espiritual. Em textos gnósticos e apócrifos, como o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria, encontramos referências à transmissão de energia e conhecimento através de gestos simbólicos, como o beijo ou o toque da mão. Para os iniciados, esses gestos não eram apenas expressões de afeto, mas formas de transferência de gnose, ou conhecimento sagrado, que poderiam despertar habilidades espirituais únicas nos receptores. Se Maria Madalena e Jesus compartilharam esse conhecimento, é plausível que seus descendentes herdassem não apenas o sangue, mas também a capacidade de compreender e aplicar o conhecimento oculto. A simbologia encontrada em igrejas e manuscritos europeus reforça essa ideia. Vitrais, esculturas e inscrições contêm padrões geométricos, números cabalísticos e imagens femininas que remetem à fertilidade, à vida e à regeneração. A presença constante de Maria Madalena em contextos simbólicos sugere que ela era considerada
a portadora do princípio feminino do divino, capaz de manter vivo o poder espiritual do Cristo humano. Seus descendentes, portanto, seriam não apenas herdeiros físicos, mas também portadores de um legado energético e místico que poderia influenciar o destino das gerações futuras. Alguns historiadores alternativos relacionam essa linhagem com a ideia de sangue real, não apenas no sentido dinástico, mas também espiritual. O termo sangraal, presente nas lendas medievais do Graal, pode ser interpretado como uma alusão à combinação de herança genética e poder esotérico. Dessa perspectiva, o Graal não seria um objeto físico, mas uma metáfora da união entre sangue e gnose, indicando que os descendentes de Jesus não eram apenas parte de uma família secreta, mas também guardiões de habilidades e conhecimentos que poderiam transformar a sociedade e a percepção espiritual da humanidade. Outro aspecto importante é o papel das sociedades secretas, como os templários, franciscanos gnósticos e maçons. Elas não apenas protegiam a linhagem, mas também instruíam os descendentes sobre princípios esotéricos e práticas ocultas, garantindo que a herança espiritual permanecesse ativa. Assim, a linhagem de Cristo poderia se manifestar de formas que iam além do sangue, incluindo liderança espiritual, sabedoria estratégica e conhecimento esotérico, tornando os herdeiros capazes de exercer influência em momentos cruciais da história, ainda que de maneira discreta. A ligação entre sangue sagrado e poderes ocultos também aparece em tradições alquímicas e cabalísticas. O sangue, nesses contextos, é considerado um condutor de energia vital, capaz de transmitir potencial divino. A linhagem de Cristo, nesse sentido, seria uma ponte entre o divino e o humano, permitindo que os descendentes experimentassem estados elevados de consciência, intuição aguçada e compreensão espiritual profunda. Esses poderes não seriam mágicos no sentido popular, mas sim manifestações de uma herança energética e simbólica que acompanha o sangue e a memória familiar. As narrativas medievais reforçam essa perspectiva. As lendas do Graal, os manuscritos secretos e os símbolos ocultos nas igrejas europeias não apenas protegiam a linhagem, mas também indicavam as qualidades especiais de seus herdeiros. Coragem, liderança, sabedoria e sensibilidade espiritual eram atributos valorizados, considerados parte do legado sagrado transmitido através da descendência. Em outras palavras, o poder oculto não era apenas um dom sobrenatural, mas uma responsabilidade, uma obrigação moral e espiritual de preservar o conhecimento e o equilíbrio que Cristo havia iniciado. Finalmente, essa ligação sugere uma leitura mais ampla da história do cristianismo e da humanidade. A linhagem de Cristo, protegida através de séculos, não foi apenas uma herança familiar, mas um canal de transmissão de energia, conhecimento e princípios espirituais que poderiam influenciar o mundo de forma sutil, porém profunda. Essa perspectiva desafia a narrativa oficial, revelando que o sangue sagrado não era apenas símbolo religioso, mas também veículo de poder esotérico, perpetuado discretamente para aqueles preparados para compreender sua magnitude. Em resumo, a linhagem de Cristo não é somente uma questão genealógica, é uma herança viva de energia, conhecimento e responsabilidade espiritual, preservada por Maria Madalena, pelos templários e por descendentes conscientes de seu papel. A compreensão dessa ligação entre sangue sagrado e poderes ocultos abre portas para repensar a história, a espiritualidade e a verdadeira extensão do legado do Cristo humano, cuja influência poderia se estender muito além do que se imagina. O período medieval europeu, marcado por conflitos políticos, perseguições religiosas e crises de poder, criou um ambiente propício para o surgimento de sociedades secretas. Essas organizações não surgiram apenas como clubes de elite ou instrumentos de poder, mas como guardiãs de segredos antigos, incluindo a linhagem de Cristo e os conhecimentos esotéricos transmitidos por Maria Madalena. A necessidade de proteger informações valiosas e perigosas levou à criação de estruturas complexas, que combinavam sigilo, ritual e simbolismo. Os templários são o exemplo mais notório dessa proteção estratégica. Fundada para proteger peregrinos na Terra Santa, a ordem rapidamente acumulou não apenas riqueza e influência,
mas também acesso a manuscritos, relíquias e conhecimentos históricos que poderiam ameaçar o monopólio da Igreja sobre a narrativa cristã. Entre esses segredos, a preservação da linhagem de Cristo e de seus descendentes ocupava lugar central. Documentos apócrifos, tradições orais e símbolos arquitetônicos eram cuidadosamente codificados, garantindo que apenas os iniciados compreendessem seu significado. Além dos templários, surgiram outras sociedades dedicadas à proteção do legado sagrado. Confrarias gnósticas, ordens monásticas com orientação esotérica e grupos iniciáticos desenvolveram sistemas de ensino e transmissão de conhecimento que uniam espiritualidade, alquimia, numerologia e simbologia oculta. Esses grupos reconheciam que a herança de Cristo não era apenas biológica, mas também espiritual. Os descendentes não eram apenas portadores do sangue sagrado, mas também herdeiros de princípios gnósticos, éticos e místicos, capazes de manter viva a mensagem original de Jesus. Um elemento essencial dessas sociedades era a codificação simbólica. Manuscritos, vitrais, esculturas e inscrições em igrejas e castelos funcionavam como uma linguagem oculta, permitindo que informações fossem transmitidas sem exposição pública. Rennes-le-Château, Saint-Sulpice e Montségur são exemplos de locais onde a arquitetura e a arte serviam como guardiãs de um segredo maior. Cada detalhe, um vitral, uma escultura ou um padrão geométrico, carregava instruções, alertas ou referências à linhagem sagrada e à herança espiritual. A vigilância e o sigilo eram fundamentais. Durante a Idade Média, a Igreja institucional não tolerava divergências da narrativa oficial, considerando hereges aqueles que exploravam ensinamentos gnósticos ou apócrifos. Qualquer revelação sobre a descendência de Cristo poderia gerar perseguições, excomunhões ou até assassinatos. Por isso, sociedades secretas operavam com extremo cuidado, muitas vezes formando redes interligadas que atravessavam países, garantindo proteção aos descendentes e preservando o conhecimento esotérico. A alquimia também teve papel importante nesse contexto. Muito mais do que experimentos químicos, a alquimia medieval possuía uma dimensão simbólica e espiritual. Textos alquímicos frequentemente combinavam linguagem críptica com instruções ocultas sobre purificação, transformação e iluminação, refletindo a ideia de que os herdeiros da linhagem de Cristo possuíam não apenas sangue especial, mas também uma missão espiritual de desenvolver e transmitir conhecimento superior. O ouro alquímico, por exemplo, podia ser interpretado não literalmente, mas como símbolo da transmutação espiritual e da preservação de um legado sagrado. Além disso, a integração dos descendentes em famílias nobres ou locais estratégicos funcionava como um mecanismo de discrição e proteção social. Ao se misturarem com a sociedade sem chamar atenção, os herdeiros mantinham viva a linhagem sem despertar interesse político ou religioso. Documentos, mapas e pistas simbólicas eram transmitidos de forma seletiva, garantindo que o segredo atravessasse gerações sem ser desvendado. A história das sociedades secretas medievais mostra que o poder e o conhecimento não se limitavam à força militar ou à riqueza material. Eles também incluíam a capacidade de preservar informações valiosas e de moldar a transmissão espiritual de uma linhagem sagrada. A combinação de disciplina, ritual e simbologia permitiu que a herança de Cristo sobrevivesse ao caos da Idade Média, atravessando séculos sem ser detectada. Em resumo, os segredos medievais e a formação de sociedades ocultas revelam que a linhagem de Cristo não desapareceu após a crucificação. Pelo contrário, ela foi cuidadosamente protegida por redes complexas de guardiões, templários e iniciados, que combinaram estratégia, espiritualidade e simbolismo para assegurar que o legado do Messias e de Maria Madalena sobrevivesse às perseguições e ao controle da narrativa oficial. Rennes-le-Château e outros locais simbólicos serviram como epicentros dessa rede de proteção, mantendo viva a história oculta que ainda fascina estudiosos e buscadores modernos. Rennes-le-Château, pequeno vilarejo francês, tornou-se um dos epicentros mais intrigantes do mistério da linhagem de Cristo. O que parecia ser apenas uma aldeia comum
transformou-se em palco de descobertas enigmáticas após a chegada do pároco Bérenger Saunier, no final do século XIX. Suas descobertas e ações levantaram questões que ecoam até hoje. Qual era o segredo que ele encontrou e por que René Le Chateau parece estar no centro de uma rede complexa de símbolos e códigos ligados à descendência de Jesus e Maria Madalena? Saunier iniciou suas obras na igreja de Santa Maria Madalena, restaurando vitrais, altares e esculturas. Mas, além da aparência religiosa, ele começou a notar padrões e sinais que escapavam à compreensão comum. Entre livros antigos, cartas e documentos, Saunier encontrou pistas que indicavam que o vilarejo guardava um segredo milenar. Muitos acreditam que esses textos continham referências à linhagem de Cristo, instruções codificadas sobre como proteger essa herança e mapas que poderiam revelar a localização de documentos ou relíquias ocultas. Um dos elementos mais fascinantes de René Le Chateau é o uso da simbologia cifrada. Inscrições na igreja e nos arredores do vilarejo contêm números, palavras e figuras que parecem comuns à primeira vista, mas que, quando decodificados, sugerem mensagens ocultas. Por exemplo, certos padrões numéricos podem corresponder a datas importantes. Combinações de letras indicam nomes de famílias ou locais secretos, e esculturas de anjos ou figuras femininas podem apontar para a presença de Maria Madalena como guardiã da linhagem. Cada detalhe parece ter sido planejado para transmitir conhecimento, sem revelar sua natureza ao público geral. A riqueza súbita de Saunier é outro mistério que desperta suspeitas. Ele adquiriu propriedades, realizou reformas grandiosas e manteve um estilo de vida luxuoso, sem uma fonte de renda aparente. Alguns historiadores sugerem que essa fortuna teria vindo do tesouro ou dos documentos que ele descobriu, enquanto outros acreditam que poderia ser fruto de pagamentos de sociedades secretas que queriam garantir que ele mantivesse o segredo. Essa conspiração financeira indica que o segredo de René Le Chateau não era apenas espiritual, mas também de grande valor estratégico e simbólico. A relação do vilarejo com as sociedades secretas é outro aspecto crucial. Templários, franciscanos gnósticos e outras ordens iniciáticas podem ter atuado como guardiões indiretos, instruindo Saunier ou seus antecessores sobre como preservar o segredo. O uso de símbolos codificados e a escolha de René Le Chateau como ponto focal não seriam coincidências. A geografia isolada do vilarejo, cercado por montanhas e florestas, oferecia segurança natural para proteger documentos, relíquias e pistas sobre a linhagem de Cristo. Entre os elementos mais estudados estão os vitrais e altares da igreja, onde certas cores, formas e padrões parecem representar linhas de descendência, nomes codificados ou datas importantes. Por exemplo, a predominância de rosa e ouro pode simbolizar a união do sangue sagrado e do conhecimento espiritual, enquanto esculturas femininas destacadas apontam para a importância de Maria Madalena na preservação da linhagem. Alguns teóricos argumentam que Saunier teria seguido instruções específicas deixadas por predecessores ou por sociedades iniciáticas, transformando a igreja em um repositório codificado de conhecimento milenar. Além disso, o vilarejo contém inscrições enigmáticas no cemitério, nas pedras e nos caminhos que parecem combinar numerologia, geometria sagrada e linguagens cifradas. Cada combinação poderia ser interpretada como um aviso, um mapa ou um lembrete para os descendentes da linhagem. Alguns pesquisadores defendem que Saunier não apenas descobriu esses códigos, mas também os ampliou, adicionando camadas de proteção para que apenas os iniciados pudessem compreender o significado completo. O legado de René Le Chateau transcende a figura de Saunier. Ele representa o ponto de convergência de história, simbologia, espiritualidade e genealogia. Cada pedra, cada vitral e cada inscrição carrega fragmentos de uma narrativa maior: a preservação da descendência de Cristo, a proteção de Maria Madalena como guardiã do segredo e a manutenção de um conhecimento esotérico que desafiava a narrativa oficial da Igreja. René Le Chateau, assim, não é apenas um vilarejo, é um arquivo vivo de segredos codificados, aguardando aqueles capazes de decifrar suas camadas ocultas. Em suma,
René Le Chateau nos mostra que a história da linhagem de Cristo não é linear nem pública. Ela foi cuidadosamente preservada por gerações, codificada em símbolos, protegida por sociedades secretas e registrada em locais que, à primeira vista, parecem comuns. Cada elemento do vilarejo, desde a igreja até os caminhos e inscrições, funciona como uma chave para compreender um segredo milenar, sugerindo que os descendentes de Jesus continuam a ser parte de uma história que ultrapassa o tempo e a percepção comum. Quando falamos da linhagem de Cristo, não podemos ignorar a figura central de Maria Madalena, cuja importância transcende o papel de discípula ou companheira de Jesus. Nas tradições alternativas e gnósticas, Maria Madalena é apresentada como a guardiã do segredo mais sagrado da história cristã, a preservação da descendência e do legado espiritual do Messias humano. Sua figura é complexa, misturando devoção, sabedoria, coragem e uma profunda conexão com os princípios esotéricos transmitidos por Jesus. Após a crucificação de Cristo, o destino de Maria Madalena teria se tornado crucial. Ela não apenas sobreviveu à perseguição romana, mas também assumiu a responsabilidade de proteger o sangue sagrado e o conhecimento oculto. Em várias tradições, é narrado que ela viajou para regiões afastadas, possivelmente atravessando o Mediterrâneo até a França, onde estabeleceu uma rede de proteção para a linhagem de Jesus. Essa viagem teria exigido astúcia, discrição e habilidades estratégicas, garantindo que a descendência permanecesse segura diante de inimigos políticos e religiosos. Maria Madalena também é retratada como portadora do feminino sagrado, um princípio essencial para a preservação da linhagem. Sua figura representa a união do divino e do humano, do espiritual e do físico, simbolizando que a continuidade da linhagem não era apenas biológica, mas também energética e espiritual. Ela teria ensinado aos descendentes como manter viva essa herança, utilizando rituais, símbolos e ensinamentos que combinavam sabedoria esotérica com valores éticos e espirituais. Essa educação transformava os herdeiros não apenas em descendentes biológicos, mas em guardiãs conscientes do legado do Cristo humano. A simbologia associada a Maria Madalena reforça sua importância como guardiã. Na arte medieval e nos vitrais de igrejas como René Le Chateau e Saint-Sulpice, ela aparece frequentemente em destaque, simbolizando fertilidade, proteção e conhecimento oculto. Alguns estudiosos interpretam as rosas, pérolas, cores específicas e gestos presentes nas esculturas e pinturas como mensagens codificadas, direcionadas aos iniciados. Cada representação de Maria Madalena funcionava como lembrete da presença do feminino divino, da necessidade de preservar a linhagem e da conexão espiritual com Cristo. Além disso, Maria Madalena teria desempenhado um papel ativo na formação de sociedades protetoras. Seja por influência direta ou indireta, sua orientação espiritual e estratégica teria sido incorporada em ordens secretas, confrarias gnósticas e templárias. Esses grupos entendiam que a preservação da linhagem não dependia apenas de força física, mas também de conhecimento, simbolismo e manipulação inteligente de redes sociais e familiares. A ação de Maria Madalena transcendeu gerações, garantindo que os descendentes tivessem apoio e proteção enquanto permaneciam discretos. Outro aspecto importante é o caráter revolucionário e subversivo de Maria Madalena. Ao proteger a linhagem de Cristo, ela questionava a narrativa oficial da Igreja, que buscava monopolizar a autoridade religiosa e apagar qualquer traço de herança direta de Jesus. Sua atuação mostra que a preservação do legado não era apenas uma questão familiar, mas uma missão espiritual, capaz de influenciar a compreensão do cristianismo, da gnose e da própria história da humanidade. Maria Madalena tornou-se, assim, um símbolo de resistência, sabedoria e capacidade de agir dentro e fora das estruturas de poder. A tradição também indica que Maria Madalena sabia que seu papel não terminaria com sua própria vida. Ela estruturou a proteção da linhagem de modo que cada geração de descendentes pudesse compreender seu papel na continuidade do legado, mesmo sem saber todos os detalhes do segredo. Essa abordagem preventiva
assegurava que, independentemente de crises, perseguições ou mudanças históricas, o sangue sagrado e o conhecimento esotérico continuassem vivos. Em resumo, Maria Madalena não foi apenas a companheira ou discípula de Jesus. Ela foi a guardiã da linhagem e do legado sagrado, responsável por transmitir, proteger e codificar um conhecimento que desafiava a narrativa oficial. Sua coragem, inteligência e devoção transformaram-na em figura central de uma história oculta, onde descendentes, símbolos e sociedades secretas se entrelaçam. Sem a ação de Maria Madalena, é possível que a linhagem de Cristo e o legado espiritual associado a ela tivessem sido perdidos para sempre. Assim, ao estudarmos sua trajetória, percebemos que o papel feminino na preservação de segredos sagrados não é secundário, mas fundamental. Maria Madalena emerge como símbolo de proteção, resistência e continuidade, mostrando que a verdade sobre a linhagem de Cristo dependeu em grande parte de sua sabedoria e visão estratégica, assegurando que a história real pudesse sobreviver às sombras do tempo e da censura. Após atravessar séculos de silêncio, perseguição e simbologia codificada, a questão central permanece: qual é o legado atual da linhagem de Cristo e Maria Madalena? O capítulo 20 busca conectar os fragmentos da história, as pistas deixadas em manuscritos, igrejas e tradições secretas, mostrando que a verdade sobre a descendência de Jesus não está perdida, mas continua a influenciar o mundo de formas sutis, espirituais e, às vezes, até concretas. A primeira dimensão do legado é espiritual. Os descendentes da linhagem não são apenas portadores de sangue sagrado, mas também de princípios e ensinamentos transmitidos por Cristo e Maria Madalena. Esses princípios envolvem amor, sabedoria, empatia, equilíbrio entre masculino e feminino e capacidade de enxergar além das aparências, valores que formam a base de uma compreensão esotérica da espiritualidade. Muitas tradições gnósticas, práticas iniciáticas e filosofias ocultas modernas podem ser vistas como extensões desse legado, preservando a essência da mensagem original de Cristo, mesmo que de maneira simbólica ou metafórica. Em termos históricos e sociais, o legado da linhagem influencia linhagens familiares, redes de conhecimento e até instituições culturais. Alguns pesquisadores acreditam que famílias europeias históricas, cujos nomes e propriedades estão ligados a locais simbólicos como Rennes-le-Château, Montségur e Saint-Sulpice, podem descender diretamente da linhagem de Cristo. Embora essas conexões sejam difíceis de provar documentalmente, elas sugerem que o segredo foi mantido com extrema cautela, integrando os herdeiros à sociedade sem revelar sua verdadeira identidade. Essa descrição permitiu que a linhagem sobrevivesse sem interferir nos desígnios políticos ou religiosos da época, garantindo que o legado se perpetuasse com segurança. Outro aspecto crucial do legado é a dimensão simbólica e esotérica. Manuscritos, igrejas, esculturas, vitrais e documentos codificados ainda guardam sinais que podem ser interpretados como pistas para aqueles que buscam a verdade. A simbologia associada a Maria Madalena e ao Graal continua a ser estudada por pesquisadores, arqueólogos e historiadores alternativos, revelando padrões que indicam a continuidade da linhagem e a preservação de princípios espirituais essenciais. Essa rede simbólica conecta passado e presente, mostrando que a linhagem de Cristo não se limita a uma herança física, mas se manifesta também na transmissão de conhecimento sagrado e práticas iniciáticas. A presença feminina no legado é igualmente significativa. Maria Madalena, como guardiã do sangue e da sabedoria, garante que o feminino sagrado continue sendo uma força ativa na história espiritual da humanidade. A linhagem não é apenas masculina, ela é equilibrada, unindo aspectos espirituais do masculino e do feminino, reforçando valores de colaboração, intuição, compaixão e sabedoria prática. Essa herança energética e espiritual continua a se manifestar em indivíduos ou grupos que, mesmo sem consciência plena, seguem padrões de vida ou princípios compatíveis com a mensagem do Cristo humano. Além disso, o legado sugere uma responsabilidade contemporânea.
Os descendentes, diretos ou indiretos, ou mesmo aqueles que recebem e estudam esse conhecimento esotérico, são chamados a manter o equilíbrio entre a espiritualidade e a ação no mundo material. Esse equilíbrio se manifesta na busca por justiça, ética, sabedoria e compaixão, transmitindo os ensinamentos de Cristo de forma prática e relevante para os desafios modernos. O legado, portanto, não é estático, ele continua ativo e evolutivo, adaptando-se às necessidades de cada época. No plano da consciência coletiva, a preservação da linhagem de Cristo e o segredo de sua descendência nos convidam a repensar a história oficial, questionar narrativas impostas e reconhecer a existência de verdades ocultas que moldaram civilizações. Ao compreender que o legado de Cristo sobreviveu ao tempo, à censura e à manipulação histórica, percebemos que a mensagem do amor, da gnose e da sabedoria esotérica permanece viva, mesmo que disfarçada ou codificada. Por fim, o legado atual da linhagem de Cristo é tanto um desafio quanto uma oportunidade. Ele nos convida a explorar os mistérios do passado, interpretar símbolos, valorizar o feminino sagrado, reconhecer a importância do conhecimento esotérico e viver de acordo com princípios que equilibram o espírito e a matéria. O legado não se limita à herança genética. Ele é uma herança de consciência, ética, sabedoria e capacidade de transformar o mundo, mantendo viva a essência do Cristo humano e de Maria Madalena, cujos ensinamentos foram cuidadosamente preservados por gerações. Em síntese, a verdade oculta sobre a linhagem de Cristo não está perdida. Ela se manifesta no sangue, na sabedoria, nos símbolos, nas sociedades secretas e nas práticas espirituais que atravessaram séculos de perseguição e silêncio. O legado atual é uma rede viva de conhecimento, poder espiritual e responsabilidade, conectando passado e presente, genética e espiritualidade, masculino e feminino, e oferecendo à humanidade a oportunidade de reencontrar uma dimensão da história que, embora oculta, continua moldando o destino do mundo.